corre para a cozinha, porque é lá que a gente começa hoje o programa Mulher.com, porque a Betina e a Vivi já estão aqui me esperando. E eu vou, é claro, ganhar beijo. Mais uma vez, né? Mais uma vez, sempre. Obrigada. Você sabe que beijo, abraço, carinho nunca é demais. Exatamente. Eu não canso. Ainda Não mais sei. de conterrânea, né? Mineiras. Aí não tem jeito, a gente gosta. E as meninas já estiveram aqui algumas vezes no programa nos dando ideias. Inclusive, a última vez que estiveram, trouxeram uma pirâmide, uma coisa linda, pra gente mostrar que é possível mudar. Né? Você pode variar não só os frios, mas até a maneira de apresentar. A forma, né? A forma muda a composição, a escolha dos ingredientes, tudo isso é muito especial. E vocês fazem isso magnificamente bem, diga-se de passagem. Mas a gente, antes de começar a conversar com as meninas, eu quero muito convidar você ou a copiar, bater foto, printar, salvar, o jeito que você quiser, porque nós vamos colocar na tela os ingredientes ou sugestão de ingredientes para você montar uma tábua como essa. Lindíssima, maravilhosa, apetitosa. Então, Maria, mas em que momento que eu vou usar uma tábua dessa, meninas? E aí, que ocasião? Exato, isso depende, eu acho que sempre é oportuno para a gente comemorar, mas eu acho que mais que isso a gente merece. Um simples café da manhã, eu gosto particularmente de preparar para mim. Então, a gente não tem que pensar no momento, a gente tem que fazer o momento. Ai, gostei disso! Gostei disso. E você, Betina? Eu falo que hoje a forma com que a gente recebe as pessoas na nossa casa transparece muito o que a gente tem no nosso lar. E quando você pega produtos como esse, que são produtos que nós encontramos no supermercado, e a gente oferece esses produtos de uma maneira diferente, numa proposta diferente, que é um carinho, uma forma de cortar, uma forma de montar, isso muda totalmente a percepção de valor, né, com essa entrega que nós estamos fazendo. Então traz um aconchego, né, realmente ali uma experiência. A gente fala muito isso na empresa, né? A gente está trabalhando com experiência, porque produto a gente encontra em qualquer lugar, mas a forma com que a gente apresenta o produto, seja na nossa casa, seja na empresa, muda totalmente a forma com que a gente recebe esse produto. E isso vira memória, né? É a tal daquela memória afetiva que nós temos, né, de tantos momentos únicos na nossa vida que envolvem a gastronomia, uma receita de mãe, né, aquele feijãozinho da avó. E é isso. Então, o que nós buscamos hoje é justamente trazer esses produtos para mostrar para vocês a forma com que nós podemos apresentar ele de maneira diferente e fazer de um momento único uma experiência. E olha, eu gostei do que a Vivi falou. Não é esperar o momento, é fazer esse momento acontecer. Então, de repente, pode ser aí para o seu fim de semana. Por que não? Café da manhã, preparar, olha que surpresa, você preparar para você ou para alguém um café da manhã bem gostoso. Então, nós vamos agora aprender com a Betina os cortes ou como a gente vai começar a montar essa table. É isso mesmo. E nós trouxemos hoje, acho que não foi combinado, mas já pensando em tudo isso que nós falamos aqui, produtos que nós consumimos no dia a dia. Então, nós trouxemos queijos que todo mundo conhece, que tem no supermercado, as charcutarias e os acompanhamentos. E quando a gente começa a pensar numa tábua de frios, nós precisamos sempre pensar nos sabores. Então, quais são os sabores que vão compor a nossa tábua? E a gente precisa sempre diversificar. Nós temos uma tendência natural a querer fazer uma tábua de frios com produtos que a gente gosta. Mas nós precisamos pensar e entregar sabores diferentes, texturas diferentes, porque são essas escolhas que vão fazer da nossa tábua ser uma tábua completa. E o exemplo que nós trouxemos aqui hoje foi justamente trazer queijos de intensidades diferentes e charcutarias também de intensidades diferentes. E nós vamos começar então mostrando para vocês os queijos, que nós trouxemos aqui 3 tipos de queijo, o queijo brie, o queijo gouda e o queijo parmesão. O queijo brie é um queijo mais suave, então uma intensidade mais suave. O gouda é uma intensidade média e o parmesão é um queijo mais intenso. Quando
nós fazemos os cortes, é uma maneira diferente de apresentarmos esses queijos numa proposta que realmente traz uma estética diferenciada para a nossa tábua de frios. Então eu vou começar aqui com o queijo brie. Essa aqui é uma cunha de queijo, né, que a gente já compra ele no supermercado normalmente nesse formato de triângulo. E aqui eu vou fazer de duas formas. Primeiramente eu vou dividir esse queijo ao meio. Vou manter uma metade para mantê-lo na tábua dessa forma e o outro eu vou cortar em fatias, mantendo o corte do queijo, mantendo esse triângulo que o queijo tem. Então a gente começa pela extremidade mais larga e vamos fatiando até chegar na parte interna do queijo. O brie, ele é um queijo muito suave. Vocês podem ver que a faca, ó, ela sempre fica um pouco mais grudada, porque ele é um queijo muito macio. E uma curiosidade do brie é que ele é um queijo de mofo branco e as pessoas têm muita dúvida se podem consumir essa casquinha branca. E podem. Isso é verdade. Exatamente. Então, é um queijo que ele pode ser consumido da forma com que vocês compram. Então, vejam aqui, uma fatia, né, uma cunha do queijo, cunha é esse pedaço, e nós fatiamos e na hora de montar, nós iremos dispor as fatias de forma que elas fiquem uma sobre a outra. Então, o queijo brie, nós deixamos ele aqui nesses dois formatos. Já o Gouda, deixa eu só limpar a faca, é muito importante a gente higienizar a faca entre um corte quando o queijo é mais macio, né, para não sujar o próximo queijo. O Gouda, ele é um queijo de uma textura intermediária, ele é um queijo que ele é defumado, né, ele tem uma certa defumação. Então eu vou fazer aqui da mesma forma que o brie. Ele tá num tamanho aqui que não dá pra gente dispor ele dessa forma, porque tá grande, então a gente parte a metade. E aí, normalmente a gente fala assim, nossa, como que corta aqueles triangulinhos, né? Então aqui, gente, é simples, ó, é só deitar o triângulo, né, essa fração da cunha, e nós vamos cortá-lo em triângulo agora, porque na hora de montar, nós faremos aqui uma montagem em formato de zigue-zague, que vocês vão ver como vai ficar lindo. E o simples fato de um corte vai fazer toda a diferença na hora de dispor ele na tábua. O parmesão, ele é um queijo mais rígido, então nós temos a opção ou de fatiá-lo também e servir ele na forma de zigue-zague, como nós podemos manter essa cunha e lascá-lo na hora de preparar a tábua, que particularmente é uma forma que eu gosto mais, porque eu acho que a gente mantém a estrutura do queijo. O queijo é tão bonito, né? Então tem certos queijos que eles ficam bonitos nesse formato, né? Mantendo aqui o formato natural dele. Nós fizemos a parte dos queijos, agora nós vamos para o nosso intervalo, saímos com música e voltamos daqui a pouco para a gente continuar nessa montagem dessa tábua linda que tá dando água na boca. Mas vamos para a cozinha? Porque aqui na cozinha do Mulher.com hoje a gente tem aí a Betina, tem a Viviane Ribeiro, Betina Braga. As duas empreenderam nesta, é a Table, né? E Table é tábua. E a gente fica feliz de ver que vocês, a cada aparição aqui no Mulher.com, vocês trazem uma ideia diferente. Isso é muito gostoso. E aí a gente pensa assim, mas os frios não são a mesma coisa? Foi o que a Betina falou no comecinho do bloco anterior. A forma de você apresentar com coisas que todo mundo pode comprar, você pode fazer a diferença. Exatamente. A sua forma de cortar eu amei. Agora vamos para a charcutaria. A charcutaria. Agora são as charcutarias, porque as charcutarias, elas são os acompanhamentos perfeitos para os queijos. Então nós trouxemos na mesma linha que nós falamos do queijo de intensidade diferente, nós também pensamos aqui nas charcutarias. Então nós temos as charcutarias mais suaves, que aqui é o peito de frango defumado e todo mundo encontra no supermercado. Na sequência nós temos o lombo, né, o lombo defumado, e o salame, que é de intensidade, né, um pouco mais forte, que vão acompanhar perfeitamente os queijos que nós escolhemos aqui. E aí eu vou ensinar para vocês como vocês podem apresentar essas charcutarias, não só enroladinha, que também dá certo e todo mundo faz em casa, mas de uma maneira diferente. Então aqui o peito de frango é uma fatia, a gente corta a fatia ao meio, pensando que aqui é uma fatia que a gente compra no supermercado. E vamos aqui pegar meia fatia, dispor ela na mão, a gente dobra aqui ao meio e vamos enrolar
e a gente tem aqui um rolinho, né? E a gente faz aqui tipo florzinha para aquela câmera ali, ó. Isso. Aqui, isso. É que ele tá no detalhe. No detalhe do detalhe da florzinha. Do detalhe. E essa bordinha douradinha do peito de frango, ela dá um charme, né? Exato, faz toda a diferença. Agora nós vamos fazer aqui com lombo, né? O lombo nós vamos pegar a fatia, nós vamos dobrá-la ao meio e depois nós iremos dobrar mais uma vez. E aí nós pegaremos esse pedacinho, vamos segurar, vamos fazer mais uma vez com uma outra fatia. E nós iremos entrelaçar uma fatia e outra. E aí ficará como se fosse aqui uma florzinha. Vejam como que fica bonito a disposição do lombo dessa forma. E aqui eu já fiz algumas, né, pra gente, pra facilitar aqui na hora da montagem. E é muito importante esse passo que nós estamos fazendo aqui, também fazer em casa, já deixar tudo preparadinho antes da montagem, pra gente ganhar tempo e não deixar esse produto tanto tempo então, fora da geladeira. Vai dobrando e montando, você deixa tudo dobradinho, depois monta tudo junto. Exato, é a forma pra quem tá começando, é a melhor maneira. Já o salame eu não vou entrelaçar uma fatia e outra, eu simplesmente vou dobrá-la, né, em 4 e vou colocando uma fatia ao lado da outra. Vou aqui fazer mais uma vez. Que fica deitado. Exato, ó. Em 4 a gente coloca aqui e aí a gente vai, né, deixando várias fatias aqui ao lado, como eu já fiz aqui. E agora a gente leva pra tábua pra gente fazer a montagem. E aqui é muito importante nós pensarmos, quando a gente vai começar a montar uma tábua de frios, em começarmos sempre pelos maiores volumes. Porque os maiores volumes a gente posiciona e depois vai colocando os queijos, as charcutarias e as frutas. Então vamos começar aqui pela uva, que aqui nós temos, né, um volume considerável, né, um cacho de uva. Então, depois nós iremos utilizar essas florzinhas na decoração, mas aqui a gente já pode dispor a uva sempre num cantinho, fica bem bonito. E agora nós vamos dispor aqui o bowl, né? Todo mundo pode usar o bowl que tiver em casa também. Nós iremos colocar aqui um antepasto de berinjela e vamos colocar aqui também uma geleia, que são acompanhamentos que harmonizam muito bem com queijos, com os pães, porque eles trazem um sabor, né, que vai complementar os sabores que nós já iremos apresentar aqui através das proteínas, né, que é a gordura e as charcutarias. Posicionamos os bowls e a uva, nós iremos começar pelos queijos. Os queijos são os grandes protagonistas de uma tábua de frios, então nós já iremos deixar aqui no cantinho e vejam sempre acompanhando o corte do queijo, né, na lateral da tábua. Então aqui nós vamos deixar o parmesão, que depois, com uma faquinha, eu trouxe aqui uma faca de exemplo, vocês podem ir lascando em casa esse parmesão e petiscando e degustando, tá? Então isso aqui fica muito bonito e muito gostoso, porque é prático, né? Prático e mantém a estrutura do queijo. Na sequência, nós vamos trazer aqui o brie. O brie, nós vamos deitar as fatias, uma ao lado da outra, e nós podemos pegar outra cunha e deixar aqui ao lado da geleia. Por que ao lado da geleia? Porque é o que vai harmonizar bem, né? Um já vai acompanhar o outro. E eu falei para vocês do zigue-zague. Então aqui nós temos uma fatia ao lado da outra. O zigue-zague é simplesmente inverter o lado de uma das fatias. O que fica fácil para pegar. Sim. E ainda fica bonito. Olha como fica bonito. Um simples fato de inverter a posição da fatia. E nós podemos, se quiser também, manter a cunha, né, do Gouda, né, esse Gouda aqui numa outra posição. Agora nós vamos entrar com as charcutarias, sempre posicionando as charcutarias ao lado dos queijos que elas vão harmonizar bem. Então aqui, ao lado do parmesão, que é o meu queijo mais intenso, eu vou deixar aqui o salame, que é a charcutaria que combina nos sabores, né, intensidades parecidas. Fortes. Isso. Na sequência, eu vou trazer aqui o lombo defumado, que o próprio defumado do lombo vai harmonizar muito bem aqui com o Gouda, que também é um queijo que traz notas de defumação. O peito de frango, que é uma charcutaria mais suave, eu vou colocá-lo aqui ao lado do brie. E aí aqui com carinho, a gente vai organizando e deixando tudo bonitinho. Tempo, né, Betina? Exato. Com tempo.
tempo. E assim a gente vai preenchendo com os acompanhamentos, que aqui a gente pode colocar um pão, as frutas que têm um papel principal na hora da montagem, porque as frutas não é só beleza, estética, elas trazem acidez. E depois de alguns paladares salgados do queijo e da charcutaria, é gostoso colocar uma fruta seca, colocar uma fruta de verdade como a uva, o morango, e dá uma limpada no paladar, dá uma abraçada. Aí você consegue começar novamente. É gostoso isso. Eu acho que assim, Rita, tudo aqui tem uma intenção. Como a Betina falou dos queijos e a combinação, a harmonização com as charcutarias, a gente tem aqui a uva. E a uva ela é tanto para enfeitar, quanto ela é para limpar o paladar entre um queijo e uma charcutaria e outra. Então, se você comeu um brie e o próximo vai ser o gouda harmonizado com a charcutaria, a ideia da uva é exatamente para limpar o paladar. E aí, para finalizar, sempre trazer uma crocância. Eu trouxe aqui um mix de nuts. Elas são importantes também para preenchermos aqui os espaços que vão ficando na tábua. E aí a gente vai posicionando aqui, né, de forma bem tranquila, né, sem moderação, que é uma crocância bem gostosa. Nós podemos colocar também um grissini, que é outro tipo de crocância e acompanha muito bem também esses complementos que nós trouxemos, né, geleia. E é uma identidade nossa da Table, finalizar toda a montagem com uma flor de astromélia, que nós trouxemos flores já higienizadas, né? A astromélia é uma flor que pode ser consumida, né? Mas aqui não é o caso, aqui a gente traz mesmo para estética. E pronto, tábua pronta, escolhas bem feitas e agora é hora só de apreciar. E nós vamos colocar para que você possa se deliciar. Estava bonito no começo? Sim, claro que estava, mas não estava pronta, ela estava preparada para ficar pronta e assim ficou. Inclusive, as meninas estavam conversando comigo que elas gravaram um vídeo e esse vídeo vai, bom, enfim, as pessoas que quiserem saber, aprender, porque de repente isso na sua cidade pode ser uma oportunidade de negócio, um faça e venda, não tem ninguém na sua cidade que faz isso. Nesses quase 5.500 municípios no Brasil, de repente é uma oportunidade. Aí o pessoal pode entrar em contato com vocês para saber sobre essas aulas. Exato, Rita. A gente recebe, eu acho que assim, nessa nossa trajetória dos 3 anos de empresa, nós temos recebido muitas ajudas, como o acolhimento que a gente teve aqui no programa com vocês, né? Já viemos várias vezes, então, por que não compartilhar o nosso conhecimento? Então, o que nós estamos chamando de uma masterclass é pensando exatamente não só no abrir o negócio, é uma coisa legal, uma oportunidade, mas também para você receber em casa e falar, mas eu gosto disso e eu quero entregar de uma forma bonita. Então é pensando, poxa, se eu faço bem e recebemos tantos elogios, por que não compartilhar isso com as pessoas? Então acho que a ideia desse Masterclass, quem tiver um pouco mais de curiosidade, quiser entrar em contato, mas a ideia é a gente compartilhar o nosso conhecimento. Uhul! É isso que a gente gosta. E olha, eu tô até com dó de desmanchar, mas claro, a gente vai degustar as coisas, mas não sei por onde. Vou começar por onde? Eu acho que a gente vai pro intervalo. É uma difícil escolha. Eu vou começar pelo damasco. Você vai falar, Rita Maria, mas com tanta coisa, queijo, mas os queijos eu não posso. As meninas já sabem. Vou começar pelo damasco, mas chamar um intervalo. E sucesso sempre pra vocês, viu, meninas? Obrigada. Obrigada, Rita. A gente volta já.